Senhor a aula desse dia de hoje, Pai. Que seja uma aula edificante, que venha nos ensinar cada vez mais a nós estarmos fazendo a vontade do Senhor, a nós aprendermos o caminho correto a seguir, Pai, e descobrirmos mais sobre o Senhor e sobre a nossa vida também, sobre o nosso ser, sobre o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Quero abençoar cada irmão que já está aqui nessa manhã, meu Deus, os irmãos que irão chegar também, que o Senhor venha aí em nome de Jesus trazendo em segurança, Pai, e que cada vez mais a igreja também venha despertar para a importância do aprendizado da Tua palavra, Pai. Quero agradecer essa oportunidade, abençoar cada um que está aqui e que vai acompanhar depois pela internet também. Seja feita a Tua vontade e o Teu querer, receba toda a honra e toda a glória, e assim te agradecemos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos, glória a Deus. Então hoje nós vamos para a lição número 9, os irmãos estão atentos, né? Lição número 9, que tem como título Espírito, o âmago da vida humana. Oi? 10. Todo mundo errou, até eu. É lição número 10, irmãos. Lição número 10. Todo mundo errou e ainda fez eu errar também. Olha o Pedro aí, o Pedro está atento. Lição número 10, irmãos. O título é Espírito, o âmago da vida humana. Pedro, eu esqueci de fazer um negócio, eu acabei até esquecendo. E eu quero que você faça aí, dá uma pesquisada o que significa âmago, tá bom? Espírito, o âmago da vida humana. Texto áureo está em Zacarias, Pedro já vai estar colocando ali no telão. Texto áureo está em Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que diz: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Verdade prática. Uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. Objetivos da lição são 3. Expor que o espírito humano foi concedido diretamente por Deus como parte essencial da natureza humana, capacitando o ser humano a ter comunhão com o Criador. Segundo objetivo, enfatizar que o pecado pode enraizar-se no espírito, gerando atitudes como soberba e inveja. E terceiro objetivo, mostrar que a regeneração espiritual é a base para uma vida de adoração genuína, vivida em espírito e em verdade. Já vamos aqui para a introdução. E a introdução diz: até aqui nós estudamos o corpo e a alma. Agora entramos na parte mais profunda do ser humano, o espírito. É pelo espírito que nos relacionamos com Deus, adoramos, discernimos e somos santificados. Nesta lição vamos aprender como recebemos o espírito, como ele se diferencia da alma e porque ele é essencial para a nossa comunhão com Deus. Então aqui já aprendemos várias coisas, né? Primeiro, irmãos, nós aprendemos sobre o corpo, depois nós aprendemos sobre a alma, agora nós vamos aprender sobre o espírito, a parte mais profunda do ser humano. E só para dar uma revisada aqui rapidinho, um resumo aqui bem rapidinho, o que é o nosso corpo? O que é o nosso corpo, João? O que é o corpo? O corpo é o corpo. Bela resposta, né? O corpo, irmãos, é a embalagem, né? O corpo é como se fosse a embalagem, um invólucro. O corpo é a nossa parte física, a parte que nós tocamos é o corpo. A alma nós aprendemos que é a sede das nossas emoções. A alma é onde a gente sente tristeza, onde a gente sente alegria, onde a gente sente angústia, né? Onde a gente também se emociona. A alma também é a nossa razão, é onde nós pensamos. A alma é o nosso eu, né? E agora nós vamos aprender o que é o espírito. O espírito, aqui a lição já ensina, que é a parte mais profunda do ser humano. Pesquisou o que é âmago, Pedro? Coloca aí o que é âmago. Porque aqui diz que o espírito é o âmago, né, do ser humano. Aí diz, olha o que é o significado de âmago. A parte mais íntima ou fundamental é a essência. Então, o âmago é isso, a parte mais íntima. É onde nós temos intimidade com quem? Com o Criador.
É onde nós vamos ter a nossa intimidade com Deus, é no Espírito, é no mais profundo. Pai do Senhor, Júlia. Então, irmãos, este é o Espírito, né? Deu para diferenciar aí. A alma, ela tem contato com o mundo exterior e com o mundo interior também, a nossa alma, né? Aquilo que a gente vê afeta a nossa alma, aquilo que a gente ouve afeta a nossa alma, né? Agora, o Espírito é como se fosse algo mais profundo, ele está entrelaçado com a alma, mas eles são diferentes. Podem estar entrelaçados, mas são diferentes. Nós temos muita dificuldade para saber o que é alma, o que é espírito, né? Mas Deus, ele sabe. Deus, ele faz a divisão exata do que é alma e do que é espírito. Aqui diz que é pelo Espírito que nos relacionamos com Deus, então a nossa relação com Ele, né? Adoramos, a Bíblia não fala, nós temos que adorar em espírito. A Bíblia não fala, nós temos que adorar em alma, né? Nem em corpo, mas é em espírito e em verdade. É claro que a alma também está envolvida na adoração, o corpo também está envolvido na adoração, mas a Bíblia manda a gente adorar no mais profundo do nosso ser. E no Espírito também é que nós somos santificados, né? Começa no Espírito, aí também vai refletir na alma e refletir no corpo também. Se nós quisermos ter um corpo santificado, vai começar onde? De fora para dentro ou de dentro para fora? De dentro para fora. Tem até um louvor que diz, né? De dentro para fora, transforma o meu ser. É porque é no mais profundo que começa e vai refletir no exterior. Aqui continua dizendo, nessa lição vamos aprender como recebemos o Espírito, né, como ele se diferencia da alma e porque ele é essencial para a nossa comunhão com Deus. E aqui vamos para o ponto 1, sopro divino, a concessão do Espírito, fôlego da vida. A Bíblia diz que Deus formou o corpo humano do pó da terra, mas esse corpo feito do pó estava inerte, uma matéria já existente, mas sem vida. Foi então que o Senhor Deus... Nilma, faz um favor para mim. Afasta esse negócio mais para frente aqui. Estou sentindo muito apertado aqui. Foi então que o Senhor Deus se inclinou e soprou em suas narinas o fôlego da vida, Neshamar, em hebraico. Um ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito, Ruar, e o tornou alma vivente, Nepesh. Tem algumas palavras aqui, né, em hebraico, é só importante para a gente saber a diferença. O Espírito vem de uma palavra, Ruar. O que é Ruar? O que significa Ruar? Ruar é como se fosse o sopro, um vento, né? Vento é Ruar, sopro é Ruar. E o que a Bíblia fala? Que Deus, ele formou o homem, Deus, ele modelou o homem como um boneco ali, né? Aí Deus, ele fez o que, irmãos? Ele soprou de dentro dele para dentro do homem. Então nós vemos que nós somos criados do quê? Da essência de Deus. Deus tirou da sua própria essência e soprou dentro de nós. Por isso que a palavra de Deus fala que o homem é feito também à imagem e semelhança de Deus, porque nós recebemos da própria essência de Deus, né? E isso deu vida. Aí o homem se tornou uma alma vivente. Veja que para a alma e o corpo, né, estarem vivos, precisa também do Espírito. O Espírito é o fôlego da vida que Deus nos deu. Está dando para entender? Alguma dúvida? Deu para entender. Deu para entender, né? Então vamos lá. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O Espírito é a parte imaterial, o âmago, a porção mais profunda e íntima do nosso ser, através da qual somos capazes de estabelecer comunhão com o Criador. A vida que o Espírito recebe diretamente de Deus é transmitida à alma e essa, por sua vez, a expressa através do corpo. A vida começa onde? No Espírito, né? O Espírito transmite essa vida para a alma e a alma expressa essa vida no nosso corpo. A vida que o Espírito recebe... que eu já li. O Espírito é o nosso centro de consciência espiritual, entranhado com a alma, mas com uma função distinta. Aqui tem uma observação que eu vou ler para os irmãos, que diz: para tudo que Deus criou antes, ele apenas falou. Haja luz, produz a terra, ajuntem-se as águas. Mas com o ser humano, ele não apenas falou, ele soprou. Literalmente comunicou algo de si mesmo ao homem. Lá em Jó 33, versículo 4, vai dizer isso também. Então olha só, irmãos, tudo que Deus criou, Deus, ele usou o quê? A palavra, né? Haja luz, haja separação entre as águas e a terra.
que a terra produza ali as plantas, que as águas produzam os animais aquáticos, mas com o homem foi diferente. Deus, ele modelou o homem com as suas próprias mãos, e depois que modelou o homem, Deus, ele soprou da sua essência, né, para o homem, para que o homem se tornasse alma vivente. Então nós fomos criados de uma forma especial, nós somos especial para Deus e nós somos únicos para o nosso Senhor, irmãos. Então veja, nós viemos das mãos de Deus e do coração de Deus, né? Nós podemos dizer isso. Deus, ele colocou ali a mão na massa para nos fazer também. As outras coisas ele só ordenou, mas com a gente ele teve um cuidado especial, né? Um carinho especial, ele nos criou de uma forma especial. Lá no Salmo 139 diz isso, né? Eu agradeço a Deus porque ele nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa, irmãos. Temos que ser gratos a Deus, né? Deus, ele tem um propósito muito grande nas nossas vidas e nos criou de uma forma com muito amor, né? Continuando aqui, tópico 2, a singularidade do Espírito. A Bíblia explica que o Espírito e a alma existem juntos, formando a parte imaterial do ser humano, mas em outros momentos faz distinção entre eles de forma cirúrgica. O profeta Zacarias, por exemplo, afirma que Deus é quem forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1, os irmãos gostam de anotar aí, viu? Sempre é bom anotar. Zacarias 12:1 diz isso, ó, que Deus, ele forma o espírito do homem dentro dele. Então, irmãos, lá em Eclesiastes também, capítulo 12, versículo 7, a palavra de Deus diz: o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O termo hebraico ruá, espírito, pode representar o todo imaterial. A palavra hebraica neplesh, alma, também pode ser tomado como todo o corpo. Essa aparente semelhança não anula a distinção, pelo contrário, ela nos mostra juntos foram a unidade inseparável do nosso ser. Elas juntas formam, a unidade inseparável do nosso ser imaterial, onde alma e espírito estão intimamente ligados. Além disso, quando uma pessoa morre, sua alma e espírito continuam conscientes. Então, a parte principal que eu quero destacar aqui neste ponto 2, né? A singularidade do espírito, ou seja, o espírito, ele é único, ele é um. Apesar dele se parecer muito com a alma, eles são diferentes, eles são distintos. E a Bíblia fala, irmãos, que quando nós morremos, algumas coisas acontecem com todo o nosso ser, né? Eclesiastes, que nós lemos aqui 12:7, diz que o nosso corpo, ele volta para onde? Para a terra, né? Nosso corpo, ele volta para o pó. Irmãos, da onde nós viemos? Nosso corpo. Da onde veio o nosso corpo? Do pó da terra, né? E para onde o nosso corpo volta? Para o pó, né? Até cientistas já estudaram sobre isso. Existem vários elementos no nosso corpo humano, vários elementos ali químicos, né, no nosso corpo humano, e até biológicos também, que existem também na terra. Nosso corpo existe ferro, né, vários elementos ali, quando os cientistas começaram a estudar também, eles encontraram esses mesmos elementos que tem no nosso corpo, na terra também. Mostrando o quê? Mostrando que nós viemos da terra, irmãos. Isso eu acho muito incrível, isso eu acho maravilhoso também. Então, irmãos, outra coisa, nosso corpo volta para a terra, e a nossa alma vai para onde? Só Deus sabe, né? Mas a Bíblia nos ensina para onde vai. Oi? Hades. Fala alto. Tá com medo de falar. Então, irmãos, a nossa terra, a Bíblia ensina que ela vai para um lugar intermediário. Um lugar intermediário. Todos aqui já leram ali, né? E já ouviram pregações também sobre a parábola, não é uma parábola, na verdade foi um fato que aconteceu mesmo, né? A história ali do rico e do Lázaro. O rico morreu e ele foi para o seio de Abraão, não é isso? Aliás, ao contrário. O Lázaro morreu e o Lázaro foi para o seio de Abraão, né? E o rico também morreu. E o rico foi para onde? Hades. Hades é o inferno. O inferno, irmãos, é o nosso estágio final de quem perde a vida sem Deus? É o estágio final, o inferno? Não, né? O inferno, a Bíblia fala que até o inferno ele vai ser lançado no lago de fogo. A Bíblia fala lá em Apocalipse, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo.
Então o inferno é o quê? É um estado intermediário. É onde as almas estão, que morreram sem Jesus, né? É onde as almas estão até Jesus Cristo, né? Voltar, arrebatar sua igreja, vai vir um juízo final, vai vir vários acontecimentos. Depois de todos esses acontecimentos, o acontecimento final vai ser esse. As almas que não se arrependeram vão para o inferno, né? E do inferno vão para o lago de fogo. E as almas que morreram com Jesus estão no seio de Abraão, ou seja, no paraíso. Jesus, quando morreu, quando ele estava ali na cruz, aliás, o ladrão falou assim, ó, tenha misericórdia de mim, lembre-se de mim quando estiver no paraíso. Aí o que Jesus falou? Pois eu te digo que ainda hoje você estará comigo lá no paraíso. Então o paraíso também é um estágio intermediário. Então, para simplificar, pastor, quem morreu com Jesus, a alma dessa pessoa está onde? Está no paraíso. No seio de Abraão, né? Nesse lugar intermediário. Pastor, e quem morreu sem Jesus? A alma está onde? A alma está no Hades, no inferno. E depois do inferno vai ser lançada no lago de fogo. E o corpo voltou para a terra, né? E o espírito? A Bíblia fala que o espírito volta para quem? Para Deus, né? A Bíblia fala, o espírito volta para Deus. Olha só aqui, ó. O pó volte à terra, né, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12, versículo 7. Irmãos, o espírito, ele é uma concessão. Aí eu vou explicar o que é uma concessão. Por exemplo, tem algumas rodovias, né, que o governo, ele cede uma concessão para que empresas administrem aquelas rodovias, né? Tem rodovias, estradas, que não são daquela empresa, mas o governo deu uma concessão para que aquelas empresas pudessem explorar essa rodovia. Só que a rodovia não é da empresa, a rodovia é de quem? Do governo, né? O Espírito é uma concessão também. Deus, ele nos concedeu o Espírito. Agora eu pergunto, o Espírito é nosso? É de Deus, né? Ele nos concedeu para a gente estar utilizando, mas é de Deus. Então o que é de Deus volta para Deus. Deu para entender? Espírito volta para Deus, corpo volta para a terra e a alma fica no lugar intermediário. Por isso que temos que estar pregando, né? Se morrer sem Jesus, a alma vai direto para o Hades, vai direto para o inferno. Hades veio de um termo, né, que tinha ali também em grego, esse termo. Lá em Jerusalém existia um lugar, e este lugar era chamado de Vale do Rinom. Este Vale do Rinom era onde era jogado todo tipo de lixo. Era jogado todo tipo de lixo, animal morto, comida estragada, todo tipo de lixo, irmãos, era jogado neste lugar, Vale do Rinom. E neste lugar, por causa dos gases que o lixo produz, porque lixo produz gás, né? Os gases que o lixo produzia, este lugar ele começava a pegar fogo. Este lugar ele pegava fogo. Eu trabalhava antes na ETSUL, Estação de Tratamento de Esgoto Sul. Lá também, né, como tratava ali todo o esgoto da cidade, tinha um gás lá que ele tinha que ficar o tempo todo pegando fogo. Quando ele apagava, ninguém aguentava o fedor que ficava, né? O cheiro ruim que ficava. Aí quando ele apagava, rapidamente tinha que acender. Quando apagava, todo mundo já sabia. O gás apagou, vai lá acender. Aí tinha que acender. A chama nunca poderia se apagar, porque senão ficava aquele mau cheiro. Nesse Vale de Rinom também, existia ali este lugar onde a chama nunca se apagava. Era jogado todo tipo de lixo para queimar lá. E a chama nunca apagava, irmãos. Era pegando fogo direto. E lá existia também muitos bichos, muitos vermes. Porque os vermes estavam comendo os animais, né? Comida podre, os vermes, né? Aparece ali e começa a comer. Então existia um fogo que nunca se apagava e existiam os vermes que nunca morriam. O que Jesus falou uma vez? Falou para nós tomarmos cuidado com o inferno. Porque o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Os irmãos lembram o que tem na Bíblia isso aí? É um lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Então, este lugar, lá em Jerusalém, já simbolizava o inferno. O inferno é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Isso para mostrar o quê? Que o sofrimento, ele é eterno para quem perde a vida sem Deus. Tem algumas religiões que pregam, né, que morreu, acabou. Morreu, a alma também morre e não vai ter mais sofrimento. Nós somos aniquilados e a alma também é aniquilada. Isso é chamado aniquilacionismo. Graças a Deus consegui falar. Porque é difícil, né? Falei, Júlia. Aniquilacionismo. É difícil, mas eu consegui. Então, irmãos, as testemunhas de Jeová, a Igreja Adventista, né?
em algumas partes da igreja adventista, porque também tem várias doutrinas às vezes diferentes lá também, mas a igreja adventista prega isso, o aniquilacionismo, que morreu, acabou, a alma também vai ser aniquilada. Só que isso é um perigo, né? Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o sofrimento é eterno, o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Porque é um perigo ensinar isso. Não, morreu, acabou. Aí a pessoa vai pensar o quê? Ah, já que morreu, acabou mesmo, eu vou viver da maneira que eu quero, vou tocar o terror no mundão, vou pecar adoidado e quando morreu, acabou. Era isso que os gregos pensavam também no tempo de Paulo. No tempo de Paulo, os gregos falavam assim, ó: comamos e bebamos e amanhã morreremos. Não dá nada, vamos viver do jeito que a gente quiser. Então, está vendo que essa doutrina é perigosa? Por isso, irmãos, que doutrinas que muitas vezes agradam o nosso coração podem ser muito perigosas. Porque essa pessoa pensa, ah, morreu, acabou mesmo, vou viver de qualquer maneira. É por isso que é importante a gente aprender a doutrina correta. Para quê? Para isso despertar um temor a Deus. A gente tem que ter temor a Deus e temor também de ir para esse lugar, né? Ter medo de ir para esse lugar, para o inferno. A Bíblia fala, não temais aos homens, que os homens só podem matar o corpo, mas não pode fazer nada com a sua alma. Antes eu digo a quem vocês devais temar. Vocês têm que temer a Deus, que além de matar o corpo, ainda pode lançar a alma no inferno, né? Aí nós podemos ir mais profundo, porque às vezes a pessoa pensa, pastor, então quer dizer que é Deus que lança a alma para o inferno? Não, é a pessoa que decide ir para lá. Deus, ele fala, você pode ir para o céu ou você pode ir para o inferno. Se a pessoa falar, eu quero ir para o inferno, aí Deus, então você vai para o inferno, porque Deus, ele respeita o quê? As nossas escolhas e as nossas decisões. Amém, irmãos? Eu parei um pouco nesse ponto aqui, né? Porque eu achei muito importante falar do que acontece quando nós morremos com o espírito, com a alma e com o corpo. Prosseguindo aqui, pecados do espírito. Já é o tópico 2, né? Espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. A palavra de Deus, eu vou pedir para o Pedro já separar aí, Pedro, Ezequiel capítulo 37. Eu não lembro o versículo, mas nós vamos ler juntos aqui. Você vai lá para aquele versículo onde começa a juntar osso com osso, carne com carne. Não precisa ser bem do comecinho, não. Ezequiel 37, que é o vale dos ossos secos. Pecados do espírito. A palavra de Deus nos ensina que o pecado se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Existem os pecados do corpo, visíveis e alguns até escandalosos, como a prostituição. Existem também os pecados da alma, que se manifestam nos maus pensamentos e nas emoções desordenadas, mas de acordo com a nossa lição, há uma categoria de pecados que é ainda mais perigosa e sutil, os pecados do espírito. Irmãos, eu confesso que até eu não tinha muito parado para prestar atenção nisso não. Existem os pecados do corpo, existem os pecados da alma e existe o pecado do espírito também. Nós costumamos a observar mais os pecados do corpo, né? Algo escandaloso, algo que todo mundo está vendo, a gente repara mais, né? São os pecados que a gente se escandaliza mais. Por exemplo, quando há adultério, quando há essas coisas assim, é os pecados que nós mais escandalizamos, porque isso todo mundo vê. Mas aqueles pecados que estão em oculto, que ninguém vê, às vezes nós deixamos passar batido, às vezes nós passamos desapercebidos para isso, mas eu quero dizer, irmãos, esses pecados que vêm do oculto são os pecados mais perigosos. Por quê? Porque muitas vezes eles podem passar desapercebidos. Então aqui diz, ó, os pecados da alma, eles são relacionados com as nossas emoções, né? Aquilo que a gente sente. Quando nós sentimos ira, inveja, aliás, inveja não, inveja do espírito. Quando nós sentimos ira, né, rancor, essas coisas, são pecados das emoções, né? Pecados da alma. Agora nós vamos aprender quais são os pecados do espírito. Olha só, a Bíblia diz que esses pecados são perigosíssimos. São pecados da atitude interior, da postura do eu, diante de Deus e do próximo. E aqui cita, ó, o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Esses são os pecados mais profundos que tem no ser humano. Os pecados do espírito. E olha só os pecados. Orgulho. O que é um orgulho? Orgulho é um pecado não arrependido, né? A pessoa peca ali, mas não se arrepende. Eu sou assim mesmo, eu que sei da minha vida, não quero saber de nada não. Isso que vocês falam aí é besteira. É orgulho, né? A pessoa não se arrepender. A pessoa ali ser... A soberba é
está ligada ao orgulho também, né? A soberba é ligada ao orgulho. E a Bíblia fala que o orgulho precede a ruína, a soberba precede a queda, né? A altivez de espírito precede a queda. O Satanás, ele caiu por causa do orgulho e da soberba. Foram esses pecados que derrubaram Satanás. Ele foi orgulhoso, ele foi soberbo. E nós podemos dizer que o orgulho, ele é a mãe de todos os pecados. Tudo se origina do orgulho. E aqui diz, ó, a vanglória. O que é uma vanglória? É uma glória vã, né? Quando nós queremos a glória dessa terra. Quando nós queremos ser vistos, admirados, elogiados. Isso é uma vã glória, é uma glória que é vã, que não serve para nada, né? Os fariseus antes, como que eles oravam antes? Eles iam para a esquina, né, onde tinha uma multidão de gente. Quanto mais gente tinha, lá que eles gostavam de orar. Se tivesse poucas pessoas assim, eles não gostavam não. Eles gostavam de ir onde tinha multidão de pessoas. Por quê? Porque eles queriam orar ali, se mostrar religiosos, né? Aparecer para as pessoas olharem para eles e falar: nossa, olha como ele ora. Olha como ele é espiritual, olha como ele é religioso. Então eles oravam ali em público, e tudo que eles faziam, eles queriam fazer em público também. Quando eles davam ali as suas esmolas, eles queriam fazer em público também. Quando eles jejuavam, eles queriam que todo mundo soubesse que eles estavam jejuando. Aí Jesus Cristo falou: olha, vocês vão receber só o galardão dessa terra aqui, né? Tudo aquilo que vocês fazem em público, vão receber o galardão só dessa terra. Mas aquilo que você faz em secreto é que vai receber o galardão dos céus, né? Porque a Bíblia fala: o Deus que vem em secreto o recompensará secretamente. Aí isso aí nós não podemos confundir não, né? Porque às vezes nós pensamos assim: pastor, então nós não podemos evangelizar para as pessoas verem, ajudar as pessoas, para as pessoas verem. Não, tem que ser tudo no secreto. Tem coisas, irmãos, que vai ter que ser em público e não tem nem como ser em secreto, né? O evangelismo, às vezes você ajudar as pessoas ali, entregar um alimento, não tem como ser no secreto. E isso também é bíblico, porque a palavra de Deus fala que os homens vejam as suas obras para que glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então nessa parte também é importante o testemunho da igreja. Quando a igreja está na rua evangelizando, ajudando, é importante as outras pessoas verem também, para a igreja dar um bom testemunho de Deus, né? Então olha só, a vanglória é um pecado do espírito, a arrogância e a inveja. Pessoa arrogante também é a pessoa que não quer mudar, né? E a inveja, irmãos, é um pecado tão perigoso também. Por causa da inveja é que os irmãos jogaram José, né, no poço ali, jogaram José, venderam José, né, como escravo. Por causa da inveja, Caim matou Abel, e por causa da inveja, os religiosos mataram também Jesus. A pessoa que sente a inveja, irmãos, e que nunca muda, né? A pessoa invejosa, ela não é feliz. Já viu uma pessoa invejosa ser feliz? Ela nunca vai ser feliz. Por quê? Porque ela não vive a vida dela. Ela vive sempre a vida dos outros. Quer sempre saber como que os outros estão. Quando os outros estão bem, a pessoa fica com raiva, fica angustiada, fica triste. A pessoa invejosa não vive. Ela vive só observando a vida dos outros. Então não é uma pessoa feliz, né? Então todos esses pecados que nascem, brotam dentro de nós, irmãos, são os pecados que nós temos que nos arrepender e pedir para o Espírito Santo fazer essa lavagem de dentro para fora dentro de nós, né? Limpar todo o nosso interior. A palavra de Deus também fala em Mateus 7, versículo 21, que do interior do coração dos homens é que surgem as brigas, as dissensões, os ciúmes, as invejas, tudo que é de ruim sai de dentro do homem e contamina todo o homem. Às vezes nós achamos que é o exterior que contamina, mas a Bíblia ensina que é o interior que contamina. Aquilo que nós falamos nos contamina. Se a gente passar o dia todo murmurando, xingando, brigando, fofocando, né, mentindo, irmãos, a nossa vida vai ser, né, uma miséria, né? Porque vai nos contaminar, vai nos adoecer. Adoece a nossa alma e adoece o nosso corpo também. Agora, se a gente passar o dia todo dando glória, dando graças a Deus, né, ajudando as pessoas, falando de Jesus, falando coisas boas, isso vai nos tornar saudáveis, tanto de alma como de espírito também. A palavra de Deus também diz: se os vossos olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então, se a gente vê só as coisas ruins da vida, né, só reparar os defeitos, só reparar as coisas ruins e só falar de coisa ruim, irmãos, aí nós vamos viver em trevas também. Então esses pecados são perigosíssimos, que diz aqui, né?
eles são piores que os pecados do corpo. Isso também eu não sabia, né? Mas aprendi. Eles são piores que os pecados do corpo, porque atacam a própria essência da comunhão. O orgulho, por exemplo, é a mãe de toda rebelião. A pessoa que tem orgulho, irmãos, é uma pessoa rebelde, né? Se torna rebelde também. E a Bíblia fala que a desobediência é como o pecado da idolatria e a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. E se você for lá para Apocalipse, a Bíblia fala que os idólatras e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, às vezes a pessoa perde a salvação por causa do orgulho. Às vezes a pessoa perde a salvação por causa de uma inveja, né? E às vezes nem percebe. Muitas vezes, nos pecados da alma e do corpo, iras, disputas e maledicências, existe um pecado do espírito por trás. O livro de Neemias nos dá um exemplo claro disso. Sanbalate e Tobias não conseguiam conter sua soberba e inveja. E isso se manifesta em oposição sistemática e capciosa. Está lá em Neemias capítulo 4, versículo 1 a 8. Diante desses ataques, a resposta do crente deve ser a prudência, a resiliência e, acima de tudo, a vigilância e a oração. Olha o propósito que nós estamos aí. Vigiai e orai, né? Para que o nosso espírito não se abale, não caia na mesma armadilha da contenda. Romanos 12, versículo 21. Agora, uma coisa importante a se dizer, né? Aqui diz que os pecados do espírito, eles são até mais perigosos que os pecados, né, do corpo e da alma, porque se origina, né, no mais profundo do ser humano. Agora, irmãos, nós temos que entender que todo pecado condena. Um pecado já é o bastante para nos condenar, já é suficiente. Esse negócio de pecadinho e pecadão, né? Existe pecadinhos e pecadões? A Bíblia ensina que existe, né? A Bíblia ensina que existe. Sabe por quê? É porque lá nos céus e também no inferno, a Bíblia fala que nos céus existe o quê? Galardões, né? Níveis de recompensas, né? Diferentes, né? Uns vão receber galardões e outros não vão receber galardões. Agora, não sei se os irmãos já leram, às vezes lê, mas esquece, né? Mas na Bíblia também fala que lá no inferno, alguns sofrerão poucos açoites e outros sofrerão o quê? Muitos açoites. Níveis de recompensas diferentes e níveis de castigos diferentes também. Então, ou seja, irmão, existem erros, né, que são erros pequenos, mas existem erros que são maiores também. Por exemplo, existem pecados, né, que você pode ali, por exemplo, hoje eu falei mal do João Kleber, é um pecado. Mas não foi um pecado tão destrutivo assim, né? É pecado, condena, leva para o inferno se não se arrepender, leva. Mas não é tão destrutivo assim. Uma coisa é, por exemplo, eu chegar um dia e falar mal do João Kleber, e outra coisa é igual a Adolf Hitler, que matou mais de 6 bilhões de judeus. E aí, você falar mal de alguém e matar 6 bilhões de pessoas é a mesma coisa? Não é, né, irmãos? 6 bilhões é um pecado no nível maior, no nível mais agressivo, e tem consequências maiores também. Uns receberão poucos açoites e outros receberão muitos açoites, né? Deu para entender? Alguma dúvida? Porque é a Bíblia que ensina isso, viu, irmãos? Então, olha só, esses pecados, todo pecado, um pecadinho já é suficiente para mandar para o inferno. Existem níveis de pecados diferentes, mas um único pecado já é suficiente, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele é santo e ele não aceita nenhum tipo de pecado. Então nós temos que nos arrepender de todos os pecados, até aqueles mais ocultos, que muitas vezes se escondem dentro de nós e nós não sabemos. O salmista Davi, ele orou assim, falou: Senhor, perdoa todos os meus pecados, até aqueles que me são ocultos. Nós temos que orar para isso. Quando for orar, né, Senhor, me perdoe pelos meus pecados, até aqueles que eu nem sei, até aqueles que eu penso que não é nem pecado, que o Senhor me perdoe. Temos que nos arrepender de tudo, irmãos. Amém? Até aí tudo bem? Então agora nós vamos para o subtópico 2, né, raízes do pecado. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, mostra que Deus trabalha para santificar o ser humano por inteiro, alcançando espírito, alma e corpo. A ordem apresentada pelo apóstolo não é aleatória. Se o ato da criação se deu no material para o imaterial, Deus formou do pó e soprou o espírito. O ato da redenção se dá do espiritual para o físico. Aqui eu achei interessante, né? O ato da criação deu do material para o imaterial, né? Deus pegou ali o barro, a terra, formou ali um bonequinho, o material.
Mas aí soprou o fôlego de vida, né, dentro do homem. Então foi do material para o imaterial. Agora a nossa santificação. A nossa santificação, ela começa do imaterial, que é o nosso espírito, a nossa alma, e vai para o material, que santifica o nosso corpo também. Se o nosso espírito for santificado, todo o nosso corpo também vai ser santificado. É no imaterial, frequentemente chama de coração, onde a Bíblia ensina que o pecado nasce e se enraiza. Por isso, a santificação é um processo de dentro para fora. É a grave distorção da doutrina da graça, a confiança nas próprias obras que Jesus condenou. Limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. A verdadeira santificação é aquela que começa no Espírito, pela habitação do Espírito Santo. Certa vez, alguns religiosos ali também, estavam ali perguntando para Jesus, né? Por que os seus discípulos não lavam as mãos para comer? Eles estavam preocupados ali, né? Com o exterior. Por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Irmãos, lavar as mãos antes de comer é certo, viu? Jesus não estava falando que era errado, não. É certo lavar as mãos antes de comer. Mas eles estavam preocupados com isso. Aí perguntaram para Jesus. Aí Jesus falou, vocês são hipócritas. Vocês se preocupam com o exterior, sendo que o interior está cheio de rapina. Estão preocupados com o exterior, sendo que o interior está mais sujo que o exterior, né? Aí Jesus, ele falou o seguinte, limpai primeiro o interior, para que o exterior seja limpo também. Jesus falou, vocês se preocupam com o exterior do copo, né? Lava ali o exterior, mas o interior ainda está cheio de sujeira. Limpai primeiro o interior, para que o exterior seja limpo também. Isso aí já desmonta uma mentira, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, Deus ele só olha para o coração, a maneira que eu ando, no meu exterior, no meu físico, tem nada a ver, as roupas que eu visto, né? A maneira que eu ando aí no mundão, não tem nada a ver, porque Deus ele olha, é para o coração. Só que a palavra de Deus fala, limpai o interior para que o exterior seja limpo também. Ou seja, Deus ele quer que nós sejamos limpos por dentro e por fora também. Então essa história de que Deus olha só para o coração, irmãos, isso é uma mentira do Satanás, né? Aí se for assim, nós vamos andar pelado na rua e não vai ter nada, né? Não vai ter problema nenhum. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina, não. Subtópico 3, vencendo o pecado. Aqui está a parte mais importante do nosso estudo. O pecado só é vencido quando paramos de confiar em nossa própria força. Isso é importante, né? Pela nossa própria força, nós nunca vamos conseguir vencer o pecado. A vitória vem quando reconhecemos nossas fraquezas, dependemos totalmente da graça, nos rendemos ao poder do Espírito Santo e confiamos no sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós, Romanos 6,14. E também, a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E aqui em 2 Coríntios 7, versículo 1 diz, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Ao servo do Senhor não convém contender, 2 Timóteo 2,24. Não combina com um cristão viver brigando, discutindo, competindo, provando superioridade ou alimentando vaidade espiritual. Aqui, né, deu para entender, porque é muito simples de entender, né? Nós não podemos confiar na nossa própria força para conseguirmos vencer o pecado. Só vamos vencer o pecado, irmãos, com a presença do Espírito Santo. Que também diz numa observação, o Espírito Santo quebra hábitos antigos, destrói fortalezas da mente e transforma o nosso interior. Atitudes espirituais que matam o pecado na raiz. Vida de arrependimento constante, lavada pelo sangue de Cristo, humildade, mansidão, submissão a Cristo, renúncia diária, vida de oração e dependência da graça. Ou seja, nós dependemos do Espírito, mas nós temos também a nossa parte a fazer, né? Se a gente não orar, não ler a Bíblia, não ficar em comunhão, não fugir da aparência do mal, não fugir do pecado, irmãos, o Espírito Santo não vai ter como fazer a obra nas nossas vidas. É por isso que todas as vezes que Jesus ele ia curar, ele perguntava, né? Queres ser curado? Queres ser curado, né? O que queres que eu te faça? Ou seja, a pessoa tem que querer.
Eu já ouvi, acho que os irmãos também já ouviram, pessoas que falam assim, quando o Espírito Santo quiser, ele vai me mudar. Já ouviram isso, irmãos? É o Espírito Santo que vai me mudar. Quando o Espírito Santo me mudar, é o Espírito que... E a pessoa fica assim, né? Esperando só por Deus, mas não faz nada. Ou seja, não vai mudar nunca. É um processo, purificação pelo sangue de Cristo, temor a Deus e dependência da graça. Agora vamos para o nosso último tópico, regeneração e adoração. É no Espírito que nós adoramos também, viu, irmãos? Nós vamos falar aqui da diferença. Porque muitas vezes nós sentimos ali algumas emoções, alguns arrepios, aí nós pensamos, eu estou adorando o Espírito de verdade, eu estou me arrepiando? Será que é isso mesmo? Nós vamos entender aqui. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado não se trata de apenas uma forma moral, mas uma transformação espiritual que começa com o novo nascimento. Ninguém vence o pecado sem antes nascer de novo. O novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo dentro de nós. Não é apenas mudança de hábito, não é religião e nem moralidade, é vida nova. Sem o novo nascimento, o espírito continua morto, a pessoa continua presa ao pecado e a religião é apenas aparência. Só duas observações aqui rapidinho que é importante, irmãos. Está repreendido. Só que duas observações importantes. Por exemplo, irmãos, uma casa, imagine uma casa. Uma casa, ela pode estar ali cheia de rachaduras, ela pode estar ali toda mofada, né, as paredes mofadas, pode estar ali com alguns problemas. Se você passar uma tinta ali na casa, né, dar uma pintura, dá uma aparência ali que aquela casa ali, né, ficou mais bonita, dá uma aparência que é uma casa até nova, né? A casa parece nova. Só que a estrutura dela, a base dela, continua ainda com problemas, né? Com rachaduras por baixo. Então o que é que acontece? O novo nascimento é isso. O novo nascimento não é só Deus dar ali uma enfeitada, embelezada em nós, não. O novo nascimento é como se Deus pegasse a casa, demolisse toda a casa e começasse a casa do zero. Pelo alicerce, né, pela base, e começasse ali a construir uma nova casa. Esse é o novo nascimento. Deus, ele não só muda uma coisinha aqui, outra ali em nós, não. Deus, ele nos faz nascer de novo, nos dá uma nova estrutura, nos dá uma nova base. Este é o novo nascimento. Não é só eu me comportar direitinho, parar de aprontar, não é só isso. É me transformar em uma nova criatura. Este é o novo nascimento, né? Nicodemos, ele conhecia muito ali a Bíblia, conhecia as Escrituras ali muito, mas Jesus falou, é necessário nascer de novo. E ele nem entendia isso. Como que vai acontecer isso? Eu vou entrar dentro da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus falou, aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito, né? Então o novo nascimento começa onde? No nosso Espírito, não nos nossos comportamentos, né? Isso é importante dizer. E outra coisa importante, ó, sem o novo nascimento, o espírito continua morto. Aí eu quero que o Pedro coloque ali uma passagem bem interessante, os irmãos vão gostar dessa passagem, ó, que está em Ezequiel, capítulo 37. Coloca aí, Pedro. Olha só, Pedro começou ali do versículo 6, né? Ezequiel 37, é isso mesmo. Então, irmãos, Ezequiel 37 fala que fala de um vale de ossos secos, né? Que havia ali só ossos. Aí Deus, ele perguntou, poderão reviver esses ossos? Aí o profeta respondeu, Senhor, tu sabes. Aí o que Deus falou? Profetiza. Quando o profeta profetizou, ali os ossos começaram a ganhar vidas, né? Aí fala que os nervos começaram a juntar nos ossos, os tendões começaram a juntar nos ossos, né? Aí começou um processo, e olha só que interessante. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, note que tinha a carne, né? Tinha o corpo, tinha até o espírito. Não tinha ali o espírito do homem ali, com letra minúscula? Aquele espírito ali, ó, o espírito com letra minúscula. Repare que é com letra minúscula. E vivereis. Então, ou seja, a pessoa já estava viva ali. Tinha carne, tinha osso, tinha corpo, tinha o espírito, estava vivo, né? Aí pode passar, Pedro. Então profetizei como se me deu ordem e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. Pode passar, Pedro? E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Pode passar?
E ele me disse, profetiza ao Espírito, com letra minúscula ainda, né? Profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Acabou aí, Pedro? Versículo 10, né? E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles. Já tinha Espírito e tudo, carne e tudo, né? E viveram, e se puseram em pé, estavam de pé. E formaram ali um exército grande em extremo. Pode passar, Pedro, versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Passa, Pedro, até eu chegar na parte que eu quero. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Passa. E porei em vós, agora chegou na parte que eu quero, ó irmãos, e porei em vós o meu Espírito, com letra maiúscula, né? E vivereis, e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Repararam uma coisa interessante? Tinha carne, tinha corpo, formaram um grande exército, estavam de pé, estavam vivos, né, fisicamente nessa terra, mas faltava algo. O que faltava? O Espírito Santo de Deus, né? Quantas pessoas nessa terra, irmãos, quantos exércitos poderosos nessa terra. As pessoas estão aí, né, estão vivendo, as pessoas estão aí, né, sendo bem-sucedidas, trabalhando, ganhando dinheiro, vivendo. Tem osso, tem carne, tem corpo, tem espírito, tem até o espírito do homem, né? Estão vivas, mas falta o quê? Falta o Espírito Santo para a obra ficar completa. Sem o Espírito Santo, a obra não é completa. A pessoa pode ser o presidente dos Estados Unidos, vitoriosa, bem-sucedida, rica, pode ser forte, pode ter o corpo musculoso, né? Pode estar saudável no seu corpo, mas se não tiver o Espírito Santo, a obra não é completa. Nós só vamos ter vida de verdade se o Espírito Santo estiver dentro de nós. Isso é interessante, né, irmãos? É muito importante. A Bíblia nos diz, voltando aqui, né? Tem aqui também 2 Timóteo 3,5, né, que se a gente tiver só uma aparência exterior, vai dizer o seguinte, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, muitos falam bonito e até parecem espirituais, mas rejeitam a verdade. Negam a autoridade absoluta da Bíblia e perigosamente interpretam as Escrituras conforme seus próprios desejos e conveniências. A Bíblia nos diz que não podemos ter comunhão com aqueles que negam o poder transformador do Espírito. O novo nascimento é a certidão de nascimento da nossa nova vida espiritual. O momento em que nosso espírito, antes morto em delitos e pecados, é vivificado pelo Espírito Santo, tornando-se apto para a comunhão com o Pai. Agora vamos para um tópico diferente também, já estamos encaminhando para o final. Regeneração e adoração, em espírito e em verdade. A obra do novo nascimento também muda completamente a maneira como adoramos. A verdadeira adoração não depende de lugar, mas da postura do adorador. Adorar em espírito e em verdade significa adorar com o espírito regenerado, com sinceridade, com uma vida transformada, fundamentada na palavra e guiado pelo Espírito Santo. A adoração verdadeira nasce de uma experiência real com Deus, porque rios de águas vivas fluem de dentro de cada um de nós. Olha só o que a adoração não é. A adoração não é misticismo, a adoração não é emoções vazias, e a adoração não é rituais vazios, nem tradição religiosa. Então agora vamos falar um pouquinho aqui, irmãos, rapidamente, sobre essa questão da adoração. Quando nós estamos adorando a Deus, né, ouvindo um louvor abençoado, ou uma palavra abençoada, nós temos a tendência o quê? De nos emocionar, né, nos sentir tocados. Às vezes nós nos arrepiamos, né, nós choramos, né, choramos na presença de Deus. Aí quando nós estamos sentindo ali aquela emoção, chorando, nos arrepiando, será que isso é a verdadeira adoração? É claro que a adoração também vai nos fazer emocionar, né? Vai fazer a gente chorar, vai fazer a gente se arrepiar. Mas essa não é a verdadeira adoração que Deus está se referindo. A verdadeira adoração, ela vem do Espírito. O Espírito santificado, somente o Espírito santificado é que é capaz de adorar. Então, olha só,
Muitas vezes nós pensamos que as emoções é a verdadeira adoração. Só que as emoções, elas estão no nível do quê? Da alma, né? O que nós aprendemos? Que as nossas emoções, elas estão aonde? Aonde que as nossas emoções ficam sediadas, irmãos? Não é na alma? Na alma, as nossas emoções, a alma é a sede, memorize isso, viu, irmãos? A alma é a sede das nossas emoções. Então, as nossas emoções estão na alma. Quando a gente se arrepia, quando a gente chora, nós estamos ali, né, na fase da alma ainda, né? No estágio da alma. Agora, a adoração em espírito e em verdade é quando nós nascemos de novo. Aí nós vamos adorar em espírito e em verdade. E em espírito é porque o nosso espírito testifica com o espírito que nós somos filhos de Deus. E o que fala adorar em verdade? É a adoração baseada nas escrituras. É conforme a palavra, é conforme as escrituras que nós temos que adorar. Pastor, como assim? Irmãos, tem pessoas que pulam, né? Roda. Tem pessoas que dão até salto mortal dentro da igreja e acham que está adorando em espírito e em verdade. Não é isso. Se eu ficar escandalizando aqui na igreja, né? Dizer que estou adorando e sair aqui esbarrando em todo mundo, esmurrando em todo mundo, irmãos. Eu falo, não, eu estou adorando. Estou dando lugar. Estou adorando a Deus. Será que isso é adoração em espírito e em verdade? Não é, né? Porque a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Adorar em espírito e em verdade é ter uma adoração segundo a Bíblia. É não escandalizar, né? Não provocar escândalo no seu irmão, né? Não provocar ali confusão, dúvidas, né, no seu irmão. Isso é adoração em espírito e em verdade. Ou seja, para a gente adorar verdadeiramente, a gente tem que conhecer a palavra. Então eu digo o seguinte, irmãos, as pessoas que não gostam da palavra, não gostam de ouvir pregação, não gostam de ler a Bíblia, não gosta de estudo bíblico, não gosta de nada relacionado à palavra. Eu pergunto, essa pessoa está adorando em espírito e em verdade? Não está, irmãos, porque está incompleto, né? Pode até muitas vezes se emocionar com louvor, quando fala, você vai receber sua bênção nessa noite. A pessoa dá glória a Deus, eu recebo. Mas está faltando o quê? A palavra. Está faltando gostar da palavra. Está faltando entender a palavra. Esse dia eu estava conversando com minha esposa, aí eu falei, Nilma, nem todo mundo gosta de estudo bíblico. E a verdade é essa. Nem todo mundo gosta de estudo bíblico. E nem de oração, né? Os cultos mais vazios são os de orações e de estudo bíblico. Aí eu falei para a Nilma, nem todo mundo gosta de estudo bíblico. Mas eu falei para ela, mas já pensou se a gente fosse fazer só o que a gente gosta? Irmão, se a gente fosse fazer só o que a gente gosta, a gente não ia nem trabalhar, né? Ia querer ganhar dinheiro sem trabalhar. Ia querer só ficar viajando na praia, tomando um solzinho, né? Se divertindo, brincando. Se o Pedro fosse fazer só o que ele gosta, ele ia só ficar jogando bola, né? Jogando bola, passeando por aí, andando com os amigos. Irmãos, muitas vezes nós temos que fazer até aquilo que nós não gostamos, para quê? Para o nosso crescimento, irmãos. A partir do momento que nós começamos a fazer, aí nós vamos passar a gostar também. Meu primeiro trabalho, quem disse que eu gostei, irmãos? Meu primeiro trabalho. Eu falei, misericórdia, tá doido, tá repreendido, né? Eu cansava demais, chegava cansado em casa, irmãos, e era, né, um mês todinho para ganhar o salário, quando ganhava, não dava para pagar nada, eu falei, misericórdia. Então, eu não gostava de trabalhar no começo, não. Se eu falar que eu gostava, eu estava mentindo, né? Quando eu trabalhava com marido da minha avó, eu trabalhava, era lixando parede, lixando teto. Quem é que gosta de fazer isso? Eu não gostava, mas era necessário fazer. Mas com o tempo, irmãos, hoje em dia eu não me imagino sem trabalhar. Não me imagino, passei a gostar. Então, às vezes a pessoa não gosta de orar, mas tem que começar a orar sem gostar mesmo, até passar a gostar. Às vezes a pessoa não gosta de estudar a palavra, começa a estudar sem gostar mesmo, até passar a gostar, a ter prazer. Oi. Uhum. Uhum. Isso é perigoso, né? Escandaliza, hein? Assusta a pessoa, né? Por isso outra coisa, irmãos, nós aprendemos aqui, que o discernimento, a Bíblia fala de discernimento de espírito, né? Existe um dom que chama discernimento de espírito. Deus, eu acredito que esse dom, eu acredito que Deus dá para todos os crentes. Porque todo crente precisa de ter discernimento de espírito. Então você tem que saber o que realmente é ali um mover do Espírito Santo, né? Porque existe sim um mover do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, né? Línguas, eu acredito, a gente vivencia, a gente já teve experiências, né? Pentecostais, experiências com o Espírito Santo. Isso existe, mas existe também muitos espíritos enganadores.
Certa vez eu vi uma mulher caindo, e essa mulher caiu perto de um retorno desse, ela caiu para trás, perto de um retorno desse. Se batesse a cabeça no retorno, ia morrer. Eu falei, isso é Espírito Santo. Então nós temos que ter, o Espírito Santo vai matar alguém dentro da igreja, irmãos. Então nós temos que ter o quê? Discernimento espiritual. Tem uma prima da Nilma também, ela foi na igreja uma vez, aí o pessoal lá rodando, a sobrinha, né? A sobrinha da Nilma. Uma vez ela foi para a igreja, o pessoal estava rodando, irmãos, rodando, quando viu que não, um tacou a mão no pé da orelha do outro lá. E ela ficou assustada, ela ficou escandalizada, ela ficou tão assustada que ela não queria mais voltar para a igreja. Eu penso, isso é Espírito Santo? Ou é a carne, ou até mesmo espíritos enganadores, né? Quando é a carne, o que soluciona isso? Estudo bíblico. Quando é espíritos enganadores, o que soluciona? Expulsar, né? Sai em nome de Jesus, né, irmãos? E quando é o Espírito Santo de Deus, vai trazer paz, gozo, alegria e adoração. Essa é a diferença, né, irmãos? Isso, ele não vai trazer, né, muitas coisas assustadoras. Tem isso também, né? O pastor está pregando, aí começa o movimento que diz aí, né? Aí tira a atenção todinha da palavra e leva a atenção para a pessoa. Bem lembrado, irmã Raimundo. Aí vai dizer que isso é Espírito Santo, tirando o foco da palavra de Deus. Então, o que significa isso? Que isso é discernimento, né? Irmã Raimundo está falando de discernimento do Espírito. Discernir o que é de Deus e o que não é. Agora, irmãos, todo extremo, eu falo que todo extremo é perigoso. Agora, a gente chegar na igreja também, e a igreja ficar calada, fria, também não dá, né, irmãos? Igreja aqui nós temos que dar glória a Deus, glorificar o Senhor, né? Por isso que a gente fala também, sempre pede para os irmãos aplaudir e tudo, é para quebrar o quê? O gelo, para quebrar a frieza, né? Então, o glória a Deus anima as pessoas que estão aqui na frente, o glória a Deus anima o seu irmão que está aí do lado, né? A adorar a Deus, né? Bater palmas também, glorificar, tudo isso faz parte. Tem igrejas que pensam que bater palma é pecado, tem igreja que fala isso, que não pode bater palma, mas na palavra de Deus, lá em Salmos, é porque eu não lembro os Salmos agora, mas tem uns Salmos que fala, adorai a Deus, né, com louvores e tudo, bater palmas ao nosso Senhor. Palmas não é pecado, irmãos, às vezes o homem inventa demais. Pois é, aí fica um negócio frio, né? Fica um gelo. E nós temos que ter o fervor também. Mas a gente vai aprendendo, né? Vai ensinando aos poucos. Aí as pessoas... Às vezes eu sou até chato, né, irmãos? Porque é ruim mesmo. E tira a atenção e o foco de quem está aqui pregando, tudo tira, desconcentra. Isso. Irmãos conversando, às vezes, até aqui na igreja, irmãos, às vezes nós temos que prestar atenção nisso, que às vezes nós estamos assim distraídos, né? Às vezes uma pessoa está dando um testemunho aqui, está pregando, falando algo de Deus, e às vezes aqui na igreja mesmo, a gente vê, as pessoas estão conversando, estão em outro... Então nós mesmos, né, que estamos aprendendo aqui no estudo bíblico, nós temos que ser os primeiros a prestar atenção nisso e praticar. Olha, irmãos, vou dar até um ensino aqui importante. Por exemplo, o horário do culto chegar, né? O horário é 7h30. Todo mundo que chegou 7h30, amém, Pai do Senhor, glória a Deus e tal. Irmãos, pessoas que chegam atrasadas, fica batendo papo não. Quem chega, por exemplo, 8 horas, não é não, Júlia? Quem chega 8 horas, 15 para as 8, aí vai ficar batendo papo ainda na porta, irmãos, a pessoa já chegou atrasada. Aí vai ficar batendo porta, tirando a concentração do culto, atrapalhando o culto. Não, irmão, chegou, Pai do Senhor, fica à vontade. Só isso. Fica batendo papo, não. Às vezes a pessoa chega e ainda quer contar a vida dela. Não, senta e vem adorar ao Senhor, irmãos. Isso é um ensino muito importante, né, para o culto fluir. Não tem isso aí. Fala depois do culto. Temos que estar focados no culto, né, irmãos? Na adoração. A adoração que agrada a Deus é aquela que flui no espírito regenerado e é balizada pela palavra. É a união perfeita entre a experiência espiritual e a verdade doutrinária. Vou ler aqui o último tópico, né? Para a gente não se estender demais, mas eu creio que está no horário abençoado ainda. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi caracterizado por ser despido de crenças e práticas alheias às escrituras, buscando refletir o autêntico cristianismo bíblico.
João 4:24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado. Não é um show de talentos, não é uma performance para a glória humana e não é um espetáculo de pretensão. É a simplicidade de um coração que reconhece sua total dependência de Deus. Davi disse: um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Paulo falou da simplicidade que há em Cristo. Aí a irmã Roberta falou da simplicidade, né? Então aqui, ó, simplicidade que há em Cristo, né? Humildade, simplicidade, verdade, sinceridade, irmãos. Essa é a verdadeira adoração. Nós vemos muito isso na igreja hoje em dia, né? A pessoa quer aparecer, a pessoa quer se amostrar demais, quer ser visto, quer ser admirado, irmãos. Isso aí o Espírito fica longe disso, né? João, o que João disse? Ele falou: importa que eu diminua para que o Senhor cresça. Quando o homem cresce, o Espírito Santo, ele, não é que o Espírito Santo diminui, né, que ele é grande, mas o Espírito Santo, irmãos, ele se afasta. Mas quando o homem diminui, aí o Espírito Santo cresce, aí o culto fica um culto abençoado, porque é para a glória de Deus. Quando o nosso espírito está quebrantado, ele está sensível à voz do Espírito Santo, livre de orgulho e de soberba, pecados do espírito. É nesse estado de humildade e verdade que a unção se manifesta e a adoração se torna um incenso suave que sobe à presença do Pai. Que o nosso espírito seja sempre um altar de adoração pura, movido pela regeneração e pela verdade. Conclusão dessa lição abençoada: âmago da vida humana. O Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Amém, irmãos? Então, nós sermos cheios do Espírito Santo nos dá forças para continuarmos. Amém? Essa foi a lição de hoje. Espero que tenha ficado algo abençoado aí para os irmãos. E eu peço para algum irmão aí que está com a revista, me fala aí qual é a lição número 11. Qual é o tema da lição número 11? O espírito humano e as disciplinas cristãs. E já estamos chegando perto, né, da última aula, né, e vai ser uma bênção de Deus.